quero deixar para vocês uma reflexão, uma pregação da palavra. Eu quero falar com vocês a respeito de glutonaria, comer exageradamente. Tem muitas pessoas hoje que têm passado mal por causa de comer demais, enquanto outras estão morrendo por falta de comida, porque não tem um pão, não tem nada. E a palavra de Deus fala que nós devemos nos alimentarmos, não só o corpo, mas também o nosso espírito, ele precisa do alimento. E o nosso corpo, ele necessita do alimento, tanto de comer quanto de ingerir líquidos, principalmente de ingerir líquidos. Porque a gente pode ficar dias sem beber, sem comer, mas sem beber água é praticamente impossível, porque o nosso corpo é dotado de muitas porcentagens de água. Nosso corpo é água, e tudo que você excreta, você tem que repor, porque se você não repor, você pode ficar desidratado. Mas a gente não quer tirar o foco da comida. Aquilo que sai da boca é menos perigoso do que aquilo que entra. Porque aquilo que entra mata o corpo, e aquilo que sai da boca pode ser para o bem e pode ser para o mal, pode ser para prejudicar a vida de uma pessoa, mas aquilo que entra na boca não prejudica a vida dos outros, prejudica a vida daquele que não freia a sua boca para comer. Eu quero deixar claro para você, né, e para mim, porque o meu organismo, ele reclama quando eu como além daquilo que eu comi. Às vezes eu como, na verdade, eu seleciono aquilo que eu vou comer. Uma vez ou outra, eu posso sair do sério. E quando eu saio da minha rotina, daquilo que eu como, o meu organismo grita, reclama, e eu fico passando mal. Então, glutonaria, ou gulodice, gula, isso é um dos 7 pecados capitais, porque o nosso estômago, ele tem um tamanho. Eu sempre escutei minha mãe falar, não só, eu aprendi isso na escola também, o seu estômago é do tamanho da sua mão fechada. O meu estômago é do tamanho da minha mão assim. Se a sua mão for maior que a minha, o seu estômago, claro que tem gente que tem a mão maior que a minha. A minha mão é pequena, delicada. Então, a minha mão fechada assim é o tamanho do meu estômago. A sua mão fechada é o tamanho do seu estômago. Então, a gente quer falar biblicamente, né? Não deixar nas nossas palavras. Mas lá em Filipenses 3,19, fala assim para nós. 3,19. Diz assim: o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então aqui está dizendo que o destino deles é a perdição e o Deus deles
é o ventre. O ventre. O ventre o quê? Aquilo que tu bota para dentro de você. Muitas das vezes você está endeusando mais o seu prato de comida, porque você pensa, você acorda, você já pensa em comer, daqui a pouco você já quer comer de novo. Tudo bem, é normal, a gente precisa comer, se alimentar, mas tem pessoas que comem de uma forma tão exagerada, porque a gente precisa se alimentar, mas não, a comida está gostosa, eu vou comer mais, mais e mais. Hoje, por exemplo, quer dizer, hoje não, porque quando esse vídeo for pro ar, né, vai estar perto do outro, né? No vídeo anterior a esse, eu evito de fazer bolo, porque eu não gosto de bolo comprado pronto. Eu não gosto. Na minha igreja sempre tem, no final dos cultos, as pessoas vão tomar chá, comer bolo, bolinho comprado pronto. Eu não gosto nem desses bolos que compra pronto. Mas bolo caseiro, eu já gosto de comer. E quando na minha casa, eu evito de fazer. Porque se eu fizer, nesse vídeo anterior, eu fiz um bolo de fubá, de milho, de fubá. Eu gosto muito de bolo. São dois bolos que eu gosto, porque esse de fubá não leva glúten, o fubá não tem glúten, e eu não boto farinha de trigo, a farinha que eu boto não leva glúten, porque o glúten ele faz muito mal para a saúde. Mas tirando o glúten, eu fui glutona nesse dia. Por quê? Porque eu comia metade do bolo. Eu não sei, né, se eu estou falando hoje e o vídeo é anterior a esse. Eu não sei se eu passei mal no dia seguinte, só vou saber, porque como o vídeo vai para o ar no dia 11, e esse está sendo hoje, no dia 13, foi 2 dias antes. Então, mas comer além do normal não é bom. A gente precisa comer para se alimentar. E não comer porque está gostoso, eu vou comer mais, mais, mais e mais. O seu estômago, lembre-se, é do tamanho da sua mão. Então, o meu estômago é desse tamanho. Se eu boto para dentro do meu estômago muita comida, o meu estômago vai dilatar. Ele vai dilatar, e eu vou trazer consequências para o meu corpo. Eu posso ter um problema sério de saúde, porque o meu estômago, até para processar a comida, porque eu botei exageradamente comida dentro de um estômago que é desse tamanho. Para ele processar, demora. Para ele poder trabalhar, demora. Porque a gula me fez comer além do normal. Então aqui em Filipenses 3,19 diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre onde está localizado o seu estômago, né? Aquilo que você bota para dentro. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, com as coisas da carne, né? Será que a gente tem tanta fome de ler a palavra como a gente tem de comer? Você já leu a sua Bíblia hoje? Quantas vezes você comeu hoje? Será que você lê a Bíblia a quantidade de vezes que você come? Ou você come mais e você não alimenta o seu espírito? É uma pergunta que fica no ar para você, né? Porque o seu estômago,
ele precisa de alimento, precisa se alimentar, mas não de exagerar a ponto do seu estômago não ter como processar e ele delatar, ele abrir e ficar delatado dentro de você, estufar, você ficar com estufamento, você ficar com problema, pode você ter um problema sério na sua saúde. Quando Deus fala, Deus está preocupado com a nossa saúde. Ele não está preocupado com mais nada a não ser dizer para você se alimente, mas não tenha gula. Não precisa ter gula. Quando Deus mandava maná, ele mandava para aquele dia. Por quê? Porque cada dia Deus mandava um maná diferente. E nós, e o povo lá se alimentava, não ficava sem comer. Mas era aquela porção para aquele dia e se passasse naquele dia estragava. Já pensando mesmo porque o homem é guloso e come demais. Quando eu digo o homem come demais, eu estou dizendo o ser humano. Eu não estou dizendo que são os homens, eu estou dizendo o ser humano, né? Tem pessoas que não, tem pessoas que são regradas. Eu, por exemplo, eu sou regrada na minha alimentação. Eu procuro comer aquilo que eu não como pão, eu evito várias coisas, eu não bebo leite. Você pode dizer, mas não, por quê? Primeiro que eu tenho alergia a leite, né? A lactose. Então, eu não tomo leite e não faço questão porque sei que o leite é uma coisa que inflama o seu organismo. Você pode dizer, mas eu bebi leite desde pequeno, né? Hoje, antigamente tirava o leite lá da tira, né? Mas o leite inflama o seu corpo. O leite não é tão bom como a gente pensa, né? Mas tirando o leite da conversa e dizendo para você que a gente sempre tem uma desculpa quando a gente quer comer. Quando a gente quer encher a boca do balão, comer demais, né? A gente diz assim, uma vez ou outra pode. Mas uma vez ou outra, se deixar, é quase todo dia. Porque se tiver, eu vou falar de igreja, né? A minha igreja tem lá o pessoal lá, sempre tem uma coisinha para comer, 0,800, né? Mas o povo lá tem um porãozinho grande, come bastante. E não só come, eu fico assim, às vezes as pessoas me acham podem até pensar que eu, assim, sou metida, porque eu vou ali e belisco. Sou igual passarinho, eu vou lá e belisco, tomo um chazinho, às vezes não como nada, porque eu evito de comer. Assim, bolo feito comprado na rua, essas coisas. Eu evito até bolo de casa também. O que aconteceu no vídeo anterior foi uma exceção, porque a goiabeira deu muita goiaba e a gente acabou fazendo um docinho, tipo uma geleia, e veio na cabeça, vou fazer um bolo de fubá, o fubá que tem aqui é sem glúten, e eu vou botar uma farinha sem glúten e a goiaba combina bastante com, apesar de eu não poder estar comendo goiaba, porque eu tenho prisão de ventre crônica, então eu evito. Mas a palavra de Deus, ela fala, né? Porque a palavra de Deus, ela deixa bem claro quando ela fala, mas ela não fala só em Filipenses, não. Ela também, a gente vai lá em Coríntios, né? A gente vai abrir a nossa Bíblia
em 1 Coríntios 6,12. 1 Coríntios 6,12. Que diz assim, 1 Coríntios 6,12. Ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, as pessoas estão se deixando dominar pela comida. Elas estão comendo demais. Talvez a ansiedade do dia está fazendo as pessoas comerem demais. Deus fez a gente, nosso corpo, tudo tem limite nessa vida. Tudo tem limite. Você já escutou essa palavra que não está na Bíblia? Mas peixe morre pela boca, né? Eu nem sei, mas eu nunca li isso na Bíblia, mas eu escuto o povo falar. E eu escuto não, eu tenho certeza, porque eu gosto de pescar e o peixe morre pela boca. Por quê? Porque ele morde a isca no anzol, né? Porque quando ele morde a isca, que ele pega a isca, o anzol fisga ele e ele acaba caindo na sua panela e você come ele. Você, nós comemos ele. Por quê? Porque ele morre pela boca. E tem muita gente morrendo pela boca. Morrendo pela boca por quê? Porque está comendo exageradamente, está tendo problemas de colesterol alto, triglicerídeo alto, as taxas estão todas altas, gordura no fígado. Tem gente que está com tanta gordura no fígado que nunca bebeu uma bebida alcoólica. Mas você sabia que a gordura no fígado, ela chega num estágio que quando ela pode virar uma cirrose, sem a pessoa nunca ter tomado sequer uma bebida alcoólica? Porque o último estágio da gordura do fígado, ela chega numa cirrose e ela pode vir a chegar a um câncer. E por isso, quando Deus fala que a pessoa tem que comer pouco, comer o suficiente, Ele não está dizendo para você controlando a sua vida. Ele está preocupado com a sua vida, porque você precisa selecionar aquilo que você vai comer. Quando você é novo, o seu organismo aceita muitas coisas, mas quando você chega numa certa idade, você vê que seu organismo, tem gente que não, tem gente que tá com 90 anos e come de tudo, não sente nada, mas não sente aparentemente, mas só que dentro do organismo da pessoa, claro que sente. Eu, por exemplo, eu não tenho mais a minha vesícula. A vesícula é um filtro que ela filtra toda a impureza para que não caia direto no seu fígado. Então, tudo que é gorduroso, ela passa pela vesícula, ela filtra para não cair direto aquela gordura no seu fígado. Mas quando você não tem mais a sua vesícula, que você teve um problema na vesícula, então o que acontece? A sua vesícula, você não tem mais, tudo que você come cai direto no seu fígado. Então você precisa evitar, independente de tirar a vesícula ou não, você precisa evitar comer comida gordurosas, evitar comer exageradamente, porque aquilo que você come exageradamente, o seu estômago é do tamanho da sua mão fechada. Ele suporta assim, essa quantidade de comida aqui. A sua mão fechada significa o tamanho do seu estômago.
Quando você come muito, a sua mão, o seu estômago vai fazendo assim e ele vai dilatando. E ele grita dentro de você e você fica doente. Por quê? Porque a glutonaria é um dos pecados capitais, que você está trazendo enfermidade para o seu corpo. Mas não é só porque você comeu muito. Às vezes você come pouco, mas você come mal. Você come mal por quê? Porque você come comidas que te fazem mal. Ah, eu só estou comendo um pouquinho. Mas você está comendo um pouquinho de quê? Um pouquinho de muita fritura? Você só come fritura? Você não seleciona uma comida saudável? Você só come aquilo que o organismo... Porque tudo que é fritura, tudo que é gordura, tudo que é muita massa, você não está proibido comer massa, mas comer massa demais te faz você... a massa, ela tudo que é tipo de massa, ela se transforma em açúcar dentro de você. Claro que se eu for ver tudo que se transforma em açúcar, eu não vou comer mais, eu vou pirar, né? Mas é bom você evitar determinadas comidas. Eu vejo, tem uma música que o Roberto Carlos diz assim: eu sei que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Porque tudo o pecado faz isso. Aquilo que te chama na carne, né? Porque tudo que eu gosto não está dizendo o seu espírito, está dizendo eu gosto. Eu é o meu corpo, é o meu eu. Tudo que eu gosto é pecado, é imoral ou engorda. O meu espírito, ele não engorda, ele não peca. Quem peca é a minha carne, que entristece o Espírito de Deus que está dentro de mim. Então, se eu começo a levar para dentro de mim tudo que eu gosto, trazendo agora para a imoralidade, o corpo gosta do pecado. Então eu vou me inclinar para o pecado, porque o pecado aparentemente parece ser bom. Então, tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Ilegal por quê? Porque tem pessoas que gostam de usar droga, né? E isso é ilegal. Pelo menos no nosso país é ilegal, não é? Tem pessoas que é imoral porque gosta de cobiçar a mulher do próximo. Isso aí é imoral, não é? E também é ilegal, é imoral. Ou engorda, por quê? Porque eu gosto de um prato cheio de lasanha, eu gosto de uma pizza enorme, se eu puder eu como todos os dias, bastante batata frita. Ninguém vai a um rodízio de alface. Você não vai pagar, você não vai dar o seu dinheiro para ir num rodízio de alface, num rodízio de cenoura, num rodízio de chuchu. Você não vai. Você não vai. Você vai num rodízio de pizza, de carne. Num rodízio de pizza, não tem só a pizza. Num rodízio de pizza, vem tudo quanto é massa que você pode imaginar, né? E você naquela noite, você manda tudo para dentro, porque é um rodízio. Você imagina, toda hora chega o garçom com a pizza, ou se é de carne, chega ele, você quer o quê? Picanha, você quer cupim, que é uma carne cheia de gordura. Tem pessoas que querem comer a gordura da carne, não querem nem comer. Ah, eu gosto da gordurinha. Eu sou filha de mineiro, eu gosto de torresmo. Mas você já pensou, se eu todos os dias eu comer torresmo? Eu não posso.
Senão eu não tenho a vesícula. Tudo que eu como vai cair dentro de mim. Agora, fui em Minas, né? Fui passar uns dias em Minas. E lá em Minas, eu meti o pé na jaca. Eu vi o torresmo, eu comi. Mas eu, graças a Deus, eu não passei mal. Eu não passei mal. Naqueles dias, eu não passei mal. Mas quando foi uma semana depois, eu comecei a sentir. Às vezes, aquilo fica dentro de você, você não passa mal naquele dia, você não passa mal naquela hora. Me deu um estufamento no estômago dias depois, porque eu tenho tireoide de Hashimoto, e quem tem tireoide de Hashimoto já tem mesmo tendência de vez em quando, a ter um estufamento que vem, a pessoa fica tipo empanzinada naquilo que come. Por quê? Porque eu já tenho o meu organismo, ele já é bem lento, ele não faz digestão com facilidade. Eu preciso mastigar bem a minha comida para que eu possa comer e ajudar o meu estômago a fazer a digestão. Porque se eu comer como se eu estivesse capinando, engolir rapidamente, aquilo não vai ajudar o meu estômago, porque o meu metabolismo é um metabolismo lento. Tem muita gente que tem um metabolismo lento. Aí o que acontece? A pessoa fica com colesterol alto, triglicerídeo alto. Por quê? Porque o metabolismo é lento. Então, quando Deus fala da glutonaria, simplesmente Ele está dizendo para você cuidar da sua saúde, porque Ele se preocupa com você. Então, no 1 Coríntios 6, no versículo 12, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas deixarei dominar por nenhuma delas. Então eu não posso me deixar dominar, porque a comida está boa. Aqui na minha casa, eu boto regra. Aqui, meu esposo, eu boto regra na comida dele, ele é diabético. Se deixar por ele, quando a comida está muito boa, muito gostosa, porque aqui eu faço muito legume, então os legumes são gostosos, mas não é como se você faz uma batata frita, já é um legume que as pessoas gostam, mas eu já procuro botar na air fry para ficar sem gordura. Mas se a gente come uma comida diferente, a gente compra uma bisteca, um carré, uma comida que tem mais assim, mais gordurosa, uma rabada, né? Aí, tá gostoso, eu vou comer mais um pouquinho. Mas não é, vai comer mais um pouquinho porque tá gostoso, porque a comida que come, a quantidade que come sempre é a quantidade que comeu naquele dia. Mas aquela comida tá gostosa, a pessoa quer comer mais, não é porque está com fome, é por causa da gula, porque tá gostoso, eu quero comer mais um pouquinho. Para encerrar esse vídeo, eu quero dizer para você que meu irmão, quando era pequeno, ele era muito guloso. Hoje ele já está na glória com o Senhor. E ele tinha problema assim de falar quando ele era pequeno. Ele dizia, quero mais. Ele não dizia, eu quero mais. E minha mãe fez uma comida que ele gostava muito. Eu não sei qual é a comida. Minha mãe contava isso, que eu sou a filha caçula. E aí ele repetiu, já estava no 5º prato. Quando foi no 6º prato, ele disse, eu quero mais. A minha mãe, naquele tempo a cana era dura. Minha mãe disse que quebrou o prato na cabeça dele e disse, você não vai comer mais não. E ele estava, a minha mãe falou isso, naquele tempo, né, se fosse no dia de hoje, né, nossa,
Isso ia dar BO. Mas a minha mãe contava isso pra gente, que ele estava de gula, comendo mais e mais. E a barriga dele imensa, de tanto ele comer. Hoje ele não vive entre nós, né? Mas ele, se fosse vivo, estaria vendo. Eu não vou nem citar, mas a minha irmã, que está viva, ela sabe muito bem quem é, porque a viúva dele está viva hoje também, né? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, né? E se inscreva no canal. E olha, cuidado com a gula, porque a gula é pecado. É pecado e pode, olha o tamanho do seu estômago. Come aquilo que cabe no seu estômago. Não deixe ele delatar e trazer problemas sérios para a sua saúde. Amém? Compartilhe e se inscreva no canal.